aqui. Bem, então, muito boa noite a todas e a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2023 e estamos dando início a mais uma reunião do nosso projeto de pesquisa IDDT. E essa noite para nós é uma noite muito especial, porque eu, especialmente, e eu acredito que todos que estão assistindo ao início desta reunião estão muito honrados e felizes com a presença deste grande jurista, que é o professor Edivaldo Brito. Professor Edivaldo Brito, antes de eu ler o currículo dele, eu faço questão aqui de dizer uma coisa, que quando eu estava iniciando a minha carreira jurídica, e olha aqui, isso já vai lá próximo dos 30 anos, eu assistia às palestras, especialmente da dialética. Naquela ocasião eu morava em São Paulo, e eu ia assistir às palestras, os eventos da dialética, e sempre, todos os eventos, o professor Edivaldo Brito estava lá presente como palestrante. E era sempre um momento de muito aprendizado, e por que não dizer aprendizado com divertimento, porque o professor Edivaldo Brito é uma pessoa de um humor belíssimo, brincalhão, e brinca com a plateia, e era realmente um espetáculo de palestra. E eu ficava encantado com aquilo. E sempre quis, de alguma maneira, ser amigo do professor Edivaldo Brito, mas naquela ocasião eu não tive a oportunidade. Mas a vida, ela é assim, encantadora, né? Surpreendente. Não é que, anos depois, acabo me tornando... Acho que ele aceitou a minha amizade, e somos amigos, eu e o professor Edivaldo Brito, e é uma honra muito grande conviver com o professor, com seus aprendizados, as suas obras, a sua trajetória, e acho que é um pouco disso que ele vai tratar na noite de hoje com todos nós. Então, é com muito carinho e também com muito respeito que eu gostaria de ler aqui o currículo do professor Edivaldo Brito. Claro que isso aqui é um currículo resumido. O professor Edivaldo Brito vai falar mais ainda de sua vida aqui, para que todos nós possamos conhecer. Mas, professor Edivaldo Brito, ele é, vou colocar aqui no ponto, professor Edivaldo Brito foi prefeito de Salvador entre 1978 e 79, e vice-prefeito entre 2009 e 2012. Atualmente exerce o seu terceiro mandato como vereador de Salvador. É professor emérito da Universidade Federal da Bahia, professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1962, mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1979 e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1997. Então, meus caros, é com muita honra que eu passo a palavra para o queridíssimo professor Edivaldo Brito, que vai tratar do tema tributação, raça e gênero. Muitíssimo obrigado, professor. É uma honra para todos nós. A palavra é sua. Estou sendo ouvido? Ok. Está sim, está sim. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Clélcio Nunes esse honroso convite. Eu, ontem à noite, fiz minha aula na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Essa aula começa às 6, termina às 11 da noite. E falei em seu nome. E há um meu aluno que imediatamente fez as referências de justiça ao professor, e eu disse a ele que hoje, se ele pudesse e pegasse o link
para fazermos esse diálogo. E eu tenho, professor, chamado a atenção de um detalhe, que vou ocupar um minuto para isso, até porque me foi pedido que, se fosse possível, falasse da minha vida. Ontem, quando nós acabamos a aula, esse aluno, que tem o nome de Evelyn, ele disse: o senhor precisa ver no foyer da faculdade, enorme foyer da faculdade, há uma exposição em que o senhor é a primeira pessoa dessa exposição. Eu disse: sobre o quê? Ele disse: sobre os negros que chegaram a ser professor da Faculdade de Direito. Eu disse: então, a exposição é de 3 pessoas, no máximo 5 pessoas. E fomos ver, eram mais de 5. Mas aí estavam arrolados mais outras pessoas que teriam sido alunas da faculdade e se destacaram. Basta dar o exemplo de Milton Santos. Mas professor mesmo, contamos nos dedos. Dentre eles, um que foi, portanto, do início do século XX, Eduardo Spínola, que confesso que sou um aficionado pelos seus textos, mas não sabia nem que ele era negro. Certamente que não era negro retinto como eu, porque se fosse, a faculdade não teria agasalhado ele. Da minha vida, eu só preciso dizer, bem rapidamente, sou filho de uma lavadeira de roupas com um pedreiro do interior do estado da Bahia, mas ela muito decidida, mulher semi-alfabetizada, mal bordava o nome, e que, destacadamente, aos 15 anos de idade, incompletos 16, me fez uma sentença: você vai embora para a Bahia. Bahia, naquele tempo, nós chamávamos, era a capital. Você vai embora para a Bahia, porque filho macho no cós da calça, da saia de mãe, não dá coisa boa. E eu lhe disse que não tinha como vir para Salvador, porque eu não tinha, de jeito nenhum, onde ficar, como ficar, etc. E ela disse: não tem problema, você vai para a casa de sua tia, que hoje está no Rio de Janeiro, vendendo acarajé na praça frente ao Teatro São Caetano. E eu viajei para Salvador na segunda classe de navio, tive a sorte de me encontrar, por acaso, com uma das personalidades da minha terra, e ele me colocou como seu boy, como seu estafeta, como seu mensageiro do escritório. Encurtando a conversa, estamos diante de um ex-prefeito, depois de 20 anos que chegou nessa segunda classe do navio, ex-prefeito da cidade, a terceira do país. Depois, pelo voto popular, fui à vice-prefeitura, sou vereador por 3 mandatos, isso é a minha vida política. Fiz concurso para professor de Direito Civil na Universidade de São Paulo, fui aprovado, tenho esse título hoje de professor titular da USP. Fiz concurso para professor de Direito Tributário na USP, fui aprovado, mas no sistema canhestro da USP, você pode tirar a nota que tiver, tirado, 3 pessoas da banca indicam dos candidatos aquele que a banca desejar. E é óbvio que eu, com toda essa origem, não podia ser indicado professor titular da sacrossanta Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, apesar de ter sido doutor por ela, livre docente por ela, mesmo assim não pude. Aí está um resumo da vida. O que importa, meu caro professor Cléucio, é que um dia eu fiquei regozijado. Um dia de agosto desse ano 2023, quando estava formada a minha mesa de trabalho lá no Rio de Janeiro, era Vossa Excelência, meu ilustre companheiro
de trabalho, ilustre por todos os títulos, culto, inteligente, capaz, e eu fiquei muito feliz. Daquele dia em diante, eu comecei a ver que se na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, um estado majoritariamente negro, pela Faculdade de Direito só passamos 160 anos da faculdade, o Brasil está me trazendo um irmão, que é o professor Cléucio, e eu, com muito orgulho, posso estar ombreando. Todos desculpem eu ter me demorado, mas consta da solicitação do professor que eu dissesse algumas palavras sobre minha vida. Agora, o que interessa é nós pegarmos essa mesma vida, professor, e misturarmos com o problema da tributação. Eu tenho realmente reclamado muito, e desse tema eu tenho aqui um livro que foi feito por uma, vamos dizer assim, um patrocínio da PwC, porque lá está Eduardo Alves de Oliveira, que foi meu aluno na Universidade Mackenzie, negro, que resolveu dar espaço somente a escritores negros. E no prefácio que eu fiz, eu chamei a atenção de que no texto não havia nenhuma bibliografia avantajada sobre negro. Eu próprio, que estava fazendo o prefácio, com tanta distinção, não tinha um artigo meu citado. Há várias razões para isso. Primeiro, a falta de divulgação do negro quando ele tem o que eu vou falar daqui a pouco, o requisito. Segundo, a inexistência desse requisito, porque para ele ter esse requisito é uma exceção. Eu falo da empregabilidade, ou seja, da possibilidade de o negro ser absorvido nos ambientes de ascensão social. Ele não consegue, não é porque ele seja inferior, é porque ele não teve como se armar o seu instrumental para alçar voos no meio social. Então, por essa razão é que, falados tantos anos, se a memória não me falha, com Joaquim Barbosa, eu tenho 3 negros apenas na história do Supremo Tribunal Federal. Na presidência da República, ninguém. No Senado Federal, daqui a pouco falo de um deles, que é Paulo Paim, que há 20 anos atrás me pediu, professor, para que eu fizesse uma exposição, no dia 13 de maio de 2003, sobre as mesmas coisas que nós estamos falando 20 anos depois. Prezada Ana Célia, prezado Caio, prezada Érica, que eu estou vendo na tela, prezados todos os demais que nos estão acompanhando. 20 anos, 2003, e o senador Paulo Paim. Ele é senador pelo Rio Grande do Sul, estado que já deu governador negro. O Espírito Santo, governador negro. Sergipe, governador negro. Bahia, nenhum. Nem senador, nem governador. Eu próprio saí em 2010 candidato a senador da República, fiquei num minguado 4º lugar, com todo o prestígio acadêmico que já gozava naquela oportunidade. Há várias razões, mas um dia, certamente, Cleuso vai me convidar para falar especificamente sobre essas dificuldades. No momento, eu quero dizer que eu conquistei uma professora na cidade de Juiz de Fora, uma professora negra na cidade de Juiz de Fora, minha colega tributarista, por causa desse prefácio, desse livro que foi, portanto, da Atlas, a editora, quando eu verberei certas coisas que vamos considerar aqui. Voltaremos certamente a conversar sobre esses detalhes, mas nesse tema, que é exatamente
colocado pelo professor Tributação e Equidade Racial. O subtema que ele me deu foi esse, nesse projeto, um projeto que merece toda a minha, todo o meu aplauso. Igualdade, diversidade, democracia e tributação. Ou nós começamos a discutir esse assunto ou não vamos para lugar nenhum. Essa reforma tributária que está aí, que não reforma coisa nenhuma, a não ser reformar as melhores formas dos que já ganham muito ganharem mais. Essa reforma tributária, ela devia ser questionada no Supremo Tribunal Federal por falta de, eu não quero falar em constitucionalidade para não dizer que eu sou professor em constitucionalidade, eu quero dizer por falta de constitucionalidade, invertir a equação. Então, tributação e equidade racial. Então, vou falar rapidinho sobre a tributação, porque eu quero ver, professor, se ainda dá para dialogarmos com os demais, e sobre equidade racial. Sobre tributação, eu tenho uma noção que me parece extremamente importante de ser colocada na ótica do que vamos conversar. Eu digo sempre que a tributação é uma técnica de transferência do patrimônio do particular para o coletivo, para o geral. Se fosse no tempo da quotidade, que é típica aqui da Bahia, em que o sinozinho do paço municipal batia e todo mundo já sabia que era hora de pagar o tributo, e não tinha senão uma cota, por isso eu falo de princípio da quotidade, época da quotidade. Se fosse nessa época, não tinha problema nenhum. Se iria buscar os recursos da forma que melhor aprovesse ao Estado de então. Hoje não. Hoje, para fazermos essa transferência, não é o sininho que bate no paço municipal. Hoje é um sistema, eu diria até um microsistema constitucional da maior importância. E ali está, nesse microsistema constitucional, um núcleo muito importante, o núcleo formado por normas constitucionais, todas elas ao gabarito de princípio. Nós ficamos muito preocupados no sistema brasileiro. Eu tenho uma disciplina que leciono chamada Jurisdição Constitucional Comparada. Nós ficamos muito preocupados no sistema brasileiro, porque é que se fala de preceito no sistema brasileiro. E é tão novo essa história de preceito que nem se sabe ainda o que é mesmo o seu conteúdo semântico. Portanto, o conteúdo semântico desse signo é muito impreciso. Levei mais de 2 horas numa dessas aulas da pós-graduação para dizer algo assim. Preceito é uma espécie de princípio. Uma espécie de princípio que veicula valores. Portanto, na realidade, quando eu busco uma ação de descumprimento de um preceito, eu preciso me lembrar que a Constituição ainda adjetiva, diz preceito fundamental. Então, a ADPF tem que ter um objeto muito difícil de se caracterizar, porque já é um valor que se busca proteger e um valor fundamental. Catamos no texto da Constituição este valor. Portanto, volto eu a dizer que esses princípios de que vamos falar, que protegem o patrimônio do particular, eles são do nível de preceito. Tanto que, quando se discutiu muito, a partir de um diálogo entre o ministro Cunha Peixoto e o então Procurador-Geral da República, o pranteado, meu amigo querido, Sepúlveda Pertence, quando se discutiu muito
se não se podia fazer um controle de constitucionalidade das normas municipais pela via abstrata, mediante um processo objetivo, isso doía em todos nós. Por que a norma municipal gozaria deste benefício? Até que se entendeu que uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, seria o modo de chegar até lá. Até porque tem uma característica, esta ação, que é a subsidiariedade. Se eu tenho uma... Todos nós sabemos, Ana Célia sabe, Érica sabe, Caio sabe, todos que estão nos assistindo, Antônio Alves sabe, se eu tenho um outro meio, por hipótese, um ADIM, eu não posso fazer uso da DPF. Pois muito bem, eu direi que as regras que estão compondo esse Estatuto do Contribuinte, elas são do tipo preceito. E se eu não tivesse como protegê-las pelas ações diretas de inconstitucionalidade quando elas forem ofendidas, eu iria pela ADPF. Dito isso, insistindo que há um microsistema, eu lhes direi que é esse microsistema tributário que distingue o tributo da contribuição. Há quem sustente há muito tempo, vem fazendo isso, ao meu modo de ver, indevidamente, quando se trata da Constituição de 1988, eu sustento desde 1976. Fiz um texto em 1976, a convite de René Isolde Ávila, pai do hoje renomado professor Humberto Ávila. O pai dele era um amigo e irmão que eu tinha no Rio Grande do Sul, e René me convidou para um congresso internacional nos idos de 1976. E eu fiz exatamente um trabalho distinguindo contribuição de tributo. E insisto, a aula não é para isso, ou a conversa não é para isso, mas insisto na minha distinção. Eu só vou falar do microsistema dos tributos. Pois bem, esse regime jurídico, ele me leva, além de falar da natureza da norma, a lhes dizer que são 13 princípios que nós temos compondo esse Estatuto do Contribuinte. E aí, vamos destacar alguns deles para essa nossa conversa. Nesse microsistema, é bom lembrar, além desses princípios que regem a tributação, vamos insistir, que regem a transferência do meu patrimônio para o coletivo, além deles, nós temos a discriminação de rendas. Como todos sabemos, a discriminação de rendas é a distribuição das receitas tributárias com os entes públicos assim designados pela Constituição. Muito tempo se discutiu se apenas haveria discriminação de rendas nos estados federais. Nós insistimos que não. Nos estados unitários, eu dou o exemplo da Itália, nós temos uma discriminação de rendas, sim, mas deveremos voltar ao tema para insistir que a discriminação de rendas é fundamental para o Estado Federal. Isso é outra história. Ou seja, na realidade, não pode haver Estado Federal onde não exista discriminação de rendas. Porque há uma total vinculação entre a discriminação de rendas e a autonomia política dos entes federados. A Constituição do Brasil, no artigo 18, diz que a autonomia da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal,
essa autonomia está de acordo com o que ela descreve. E se ela descrever um quinhão, gente, tributário para cada um deles, aí está a justificativa pela qual eu não aceito que se faça uma reforma tributária, ou apelidem uma modificação da tributação, de reforma tributária, quando, a rigor, ao se examinar, verifica-se uma discriminação de rendas e, no caso dessa última, com desrespeito total à federação, com desrespeito total à autonomia. Porque, na hora em que eu misturo contribuição com tributo, transformo em um deles, como está acontecendo, nós estamos vendo aí, CBS, IBS, Nossa Senhora, Jesus Cristo, sei lá como é o nome dessas coisas que vêm aí, nós estamos diante, portanto, de uma mexida também na federação. Pois muito bem, se eu estou querendo dizer que nesse microsistema ele tem natureza constitucional, portanto, ele está dentro da Constituição, que esse microsistema tem normas que são normas princípio daquele gabarito de princípio preceito. Se eu estou dizendo que há um Estatuto do Contribuinte com vários princípios que adornam, que cuidam do contribuinte, como o princípio da legalidade, o princípio da capacidade contributiva, se eu estou dizendo que a discriminação de rendas compõe esse universo, eu estou preocupado em que haja uma relação entre tudo isso e o dono do patrimônio que está sendo transferido. Este, então, não vale nada. E nós precisamos que ele valha alguma coisa. Então, dito que o problema da reforma é um problema jurídico, eu lhes lembro que tudo isso que falamos desse microsistema ainda passa pelo núcleo irreformável do texto da Constituição Jurídica, da Constituição Escrita, dessa Constituição que nós temos de 1988. Lá estão 4 itens que não podem ser mexidos e que nós costumamos chamar de cláusulas pétreas. Mas eu quero destacar 2 das 4. A forma federativa e os direitos e garantias individuais. É preciso lembrar muito, e não se falou nisto. Um parênteses só para criticar essa reforma. São 22 artigos distribuídos em 350 mil disposições que vão, essas disposições, formar, na impressão, um volume maior do que o volume dessa Constituição, que já é uma coxa de retalhos. Eu quero ver como encaixar aquele mundo de disposições na Constituição, sem que, a partir de agora, a gente não diga na sala de aula um regulamento tributário chamado Constituição. Quer dizer, virou regulamento a Constituição no Brasil. Então, voltemos ao que eu queria dizer. Ninguém se lembrou desses 2 elementos do núcleo irreformável, onde se diz que não se pode nem tentar, porque a Constituição proíbe que se proponha uma reforma desse núcleo. Então, nós vimos ser proposta, ser levada a toque de caixa na Câmara dos Deputados, ser levada a toque de caixa e de tamborim no Senado Federal, e agora retornou para que nós possamos ver o resto do som miserável que será contrário ao contribuinte. Mas volto eu, que podemos sentir, mas sentir com muito pesar neste procedimento que nós tivemos, sentimos desrespeito a fatores que são condicionantes do sistema tributário.
condicionante desse microsistema. Já que eu mostrei o outro livro, vou mostrar esse daqui também. Este livro, que é de minha autoria, está na 3ª edição pela Saraiva Jur. E ele tem o nome de Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico. Neste livro, eu chamo a atenção que existem fatores condicionantes para que nós possamos elaborar esse microsistema na Constituição e o que se desdobra desse microsistema nas normas gerais veiculadas pelo Código Tributário Nacional e as normas de organização dos tributos outorgados ou da competência outorgada a cada um dos entes. Esses fatores condicionantes eu listei nos seguintes: psicológico, político, moral, religioso e econômico. É capaz de existirem outros tantos. Mas esses condicionantes do sistema muito me preocupam, porque eles são responsáveis pelos requisitos da suficiência, da elasticidade, da equidade, da compatibilidade com a estrutura econômica, com a estrutura política, com a estrutura social. Não se pode pensar alterar o microsistema que foi feito pelas mãos sábias de um Rubens Gomes de Souza, ajudado por outras tantas, como a de Aleomar Baleeiro, de Gilberto de Ulloa Canto, nomes que nós pronunciamos com respeito devido, para transformar nessa mixórdia que foi esta questão dessa reforma do momento. Por que eu falei desses fatores condicionantes? Porque o segundo e último item da nossa conversa é a equidade racial. Como eu posso pensar num sistema que tem essas 3 características, suficiência, elasticidade, olha só, equidade? Como eu posso pensar num sistema tributário assim, se eu não pensar na mulher? Há 20 anos venho batendo isso desde a conversa do Senado Federal, pedindo uma tributação diversificada para a mulher, meu caro professor Cleucio. Como eu posso pensar em equidade se eu não raciocinar que a nossa composição social é de uma diversidade enorme e que essa diversidade tem que ser contemplada no meu sistema democrático. No meu sistema democrático. Eu tenho 3 grandes princípios dessa Constituição: federação, república e democracia. Os princípios republicano e democrático, eles se integram. Como é que eu posso pensar num sistema sem falar, portanto, de equidade e, falando de equidade, deixar o segmento de gênero e de raça no que acabo de me referir? Pois bem, para que eu possa falar de equidade racial em matéria tributária, eu preciso lembrar logo do artigo 3º da Constituição do meu país. Lembro que a professora Misabel Derzi e eu, parece que só conheço raciocinando assim os dois, e o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando a tal de regra do artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, perdão, 155, parágrafo 2º da Constituição, se refere ao ICMS e diz que não há possibilidade de utilização do crédito se não houver, se houver isenção em uma das etapas. Quando ela diz isso, quando a Constituição diz isso, eu considero que ofende o artigo 3º da Constituição. E nós 3, que raciocinamos assim, achamos
que quando lá no artigo 3º se pede que nós tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade desenvolvida, também no plano regional, como eu posso transformar o ICMS, que na regra principal diz que é um tributo não cumulativo, em tributo cumulativo? Então, eu preciso saber interpretar esse artigo 156, senão não vou para lugar nenhum. E a interpretação dele eu só encontro casando, integrando com, perdão, novamente, artigo 156, artigo 155, casando com o artigo 3º, porque senão eu fico doido. Ele diz assim, o imposto, parágrafo 2º do artigo 155, atenderá ao seguinte: não será cumulativo, inciso 1. Mas vai no inciso 2, diz assim: a isenção ou não incidência não implicará crédito, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, vai por aí afora. E eu digo o seguinte: ou eu integro esse dispositivo com o 3º, eu não consigo entender nada. E aí é por isso que veio a tese do crédito presumido, que, a partir do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá atrás, foi o primeiro que assim se pronunciou. Mas com esta colocação de que, para falar de equidade racial ligada ou vinculada à tributação, eu tenho que interpretar o artigo 3º, eu tenho uma dificuldade no artigo 3º, porque quando eu abro, desconstituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha só, promover bem-estar social, quer dizer, promover o bem-estar de todos. Agora vem, sem preconceito, de opção de coisa, diz sem preconceito de raça. Aí, senhoras e senhores, eu vou abrir o HC 82.424 do Rio Grande do Sul e vejo que o Supremo ficou um tempo enorme discutindo, tanto que mudou até de relator, o relator originário era meu pranteado amigo Moreira Alves, e passou a ser Maurício Corrêa. E a grande discussão nesse HC é que raça humana inexiste, com a definição e o mapeamento do genoma humano. Cientificamente, não existem distinções entre os homens. Quando eu li esse assunto, eu fiquei achando engraçado. E aí, Sua Excelência disse: raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Aí eu vejo como uma contradição é possível quando os homens fazem afirmativas que nelas próprias não se contém uma verdade. Quando ele disse que raça, depois desse mapeamento do genoma, todos somos iguais, e, portanto, não existe raça, porque a raça única é a raça humana, ele vem logo no parágrafo seguinte e diz que essa divisão é uma divisão feita pelo homem num conteúdo meramente político-social. Para mim, basta. E bastando, eu digo que este homem que faz esse tipo de conteúdo é este homem que é responsável por 3 grandes situações na separação dos homens entre si. Primeiro, uma que eu chamo de segregação. Segundo, uma que eu chamo de racismo. Terceiro, uma que eu chamo de preconceito. Para definir a segregação como sendo a organização dos homens, dos seres humanos, em função das suas origens étnicas, como nós tivemos o exemplo mais destacado nos Estados Unidos da América do Norte. O racismo é aquela separação dos seres humanos pela raça, diria até em função de organizações como as castas, por hipótese.
Mas nenhuma das duas é tão cruel, é tão ruim, porque fala aqui uma voz que a sentiu em toda a sua trajetória. É tão cruel quanto o preconceito. Porque o preconceito é um conceito prévio que se faz em razão da origem da gente. Eu não poderia ser professor titular da Universidade de São Paulo, onde outros tantos tiveram dificuldade. Não me provoquem que eu dou a história dos outros tantos. Podia citar, por hipótese, Zé Afonso da Silva, meu querido amigo, com dificuldade para ter acesso. Vejam, portanto, que eu estou verberando uma coisa que, ao meu sentir, compõe esse panorama a que estamos fazendo menção. Mas aí vem, como todos nos lembramos, a DPF 186, que consertou esse assunto. O tempo já não dá mais, eu estou vendo que ele está se esvaindo, não dá mais para fazer maiores considerações, mas vem a DPF 186, da lavra do ministro Lewandowski, na qual Sua Excelência esgota essa matéria, nos dando, eu diria até assim, lavando a nossa alma. Essa DPF, está faltando aqui um pouquinho, porque eu estou com pressa, que eu já estou atrasado na exposição, mas essa DPF, ela lava a nossa alma. E vejam, uma DPF feita por um partido político, esse União Brasil, que não sei o nome que ele tem, e o ministro foi extremamente didático, partiu pelo sistema da justiça compensatória, e pela via da justiça compensatória, ele encontrou a forma de enquadrar, portanto, o que ele chamou de constitucionalismo social. E nessa hora em que ele coloca o constitucionalismo social, ele, nessa justiça compensatória, me dá espaço para encontrar agasalho para o que eu estou procurando agora nesse tema que o professor Clélcio me passou. Vejam só, ele diz que essa justiça distributiva ela é responsável por uma participação equitativa nos bens sociais e que essas desigualdades sociais e econômicas, elas, olha só, porque isso eu preciso para justificar a minha conclusão em relação à equidade racial e tributação. Ele diz que nós deveremos ter, nessa forma de buscar distribuir os bens, nós precisamos encontrar, deixa eu ver a expressão dele para não perder, uma maneira, perdi a expressão dele aqui, mas ele diz que nós precisamos buscar uma maneira de fazer as desigualdades que sejam qualitativas. Explico sem necessidade de ler. Eu estou, portanto, buscando essa discriminação positiva a que ele se refere para concluir que a equidade racial, via tributação, primeiro, não é só um problema do negro, é um problema da sociedade. Uma sociedade que não faz esse tipo de discriminação positiva, ela é subdesenvolvida como a nossa. Ela não integra as pessoas. O professor Clélcio falou que eu fui prefeito de Salvador. Quando eu fui, distribuí uma biblioteca no bairro mais pobre, que é a Liberdade. Uma outra eu distribuí no bairro mais distante, que é Itapajipe.
Sabem por quê? Porque os grandes equipamentos, as universidades, mesmo os estabelecimentos públicos e os estabelecimentos privados, estão num centro nervoso do capital, no centro nervoso, onde, do ponto de vista urbanístico, estão as classes mais abastadas, que, às vezes, saem andando para entrar na universidade. E aqueles que moram distante, 1 a 2 horas de trânsito difícil, de ônibus assaltado, de ônibus mal colocado. E aqueles vão ter tempo de sair para ir até a universidade? Precisa acordar 3 horas da manhã para chegar à universidade. Então, entendi que esses equipamentos precisavam estar por lá. Ora, desta forma, o que eu disse ao senhor senador Paulo Paim, portanto, aqui, há 20 anos atrás? Eu disse a Sua Excelência, só 2 ou 3 frases para entender a minha posição. Eu disse a Sua Excelência que toda a discussão das reformas tributárias, porque ali, há 20 anos atrás, já se discutia também a reforma tributária, é uma discussão sobre o uso dos recursos públicos, senhoras e senhores. Recursos públicos que são alocados nos orçamentos ao bel prazer dos interesses dos que já dominam. E, portanto, não podemos construir uma sociedade igual, mas sim temos de manter uma sociedade profundamente desigual se esses orçamentos se dirigem aos equipamentos e aos instrumentos de ascensão social dos mesmos. Vejam, lá para frente eu também chamei a atenção que o desenho de todos aqueles tributos que estavam ali, naquele momento era COFINS, CPMF, eram todos tributos regressivos. Eu estou chamando a atenção hoje que todos esses tributos, dessa forma, eles batem, portanto, no pobre. Se nós examinarmos vamos tentar fazer aqui rapidinho, que eu estou explodindo o tempo, mas se nós examinarmos uma espécie de triângulo, assim, que eu tenho o vértice aqui. E isso representa o que eu recebo. Um operário. Eu gasto tudo isso para o meu custeio, para a minha manutenção. Comparado essa mesma figura com a de um homem abastado, ele vem, gasta só até aqui. Ele não gasta tudo. E então ele tem possibilidade de poupança e ele tem possibilidade de botar esse dinheiro para render no sistema que está aí. Ele tem, portanto, forma de ficar mais rico ainda com os tostões que ele bota para esse rendimento. E nós estamos com um sistema tributário difícil. Um sistema tributário que agora nós estamos diante de um descalabro, porque estamos com a expectativa de que as leis complementares venham melhorar. Mas o que está posto aí é péssimo. E o que está posto aí não tem nada a ver com a equidade racial. Não mexeu uma palha nisto. Mas vamos dizer assim, o professor é um imbecil. Porque na reforma tem um tal de cashback. Se fosse coisa que prestasse, não estava em inglês. Fosse coisa que prestasse, não era cashback. Eu já estou com o pé na cova, né?
nessa idade já não vou assistir, porque uma reforma que está para se implementar daqui a 30 anos, eu não vou assistir, a não ser que eu seja Matusalém. Mas então, vocês que vão assistir isso, vão me dizer que eu estarei lá no além, entendeu? Ouvindo, vocês vão me dizer, a não ser que eu venha numa sessão espírita e ouça qualquer informação. Brincadeira à parte, eu quero dizer o seguinte: esta reforma que está aí não tem lei complementar que conserte. Eu nem sei se as leis complementares serão votadas. Mas o que eu quero, professor Cléucio, pedindo desculpa por ter me alongado, é dizer que nesse quesito da igualdade, diversidade, democracia e tributação, nesse quesito, nós deveremos concentrar nas universidades todas, nas palestras todas, nos locais todos, essa ideia de discutirmos tributação e equidade racial. Essa ideia de mostrar por que o pobre vai continuar ainda mais pobre, ainda que eles inventem que, com a tributação no consumo, tirada do consumo, vai resolver a questão. E a propriedade está tributada como? Mudou alguma coisa? Nada. Ainda que eles digam que vai ser melhor porque vai repercutir não na origem dos bens que estão tributados, mas no destino. Depende. Se eu não conseguir fazer a empregabilidade do negro, se eu não conseguir fazer essa discriminação positiva, levando os instrumentos todos necessários à ascensão social, se eu não conseguir fazer com que o negro seja um modelo de estética desta sociedade brasileira, que toda a vida discriminou o negro, que toda a vida fez com que o negro se sentisse de segunda classe. Se eu não conseguir tudo isso, professor, não vai haver possibilidade de equidade racial. Como meu tempo ia até às 7 horas, eu já tenho 7 horas e 5 minutos, eu estou à disposição, se ainda tiver tempo da parte dos senhores, para um diálogo. Porque a minha vontade de dialogar vai até amanhã de manhã. E é a única hora que eu tenho mais uma responsabilidade, que é fazer um tal de um exercício na academia do prédio para poder não ficar sem mobilidade. Muito obrigado por terem suportado essas algaravias que eu fiz. Nós que agradecemos, Edivaldo Brito, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter falado sobre este tema que para todos nós é caríssimo, né, de relacionar a equidade racial com tributação. Claro que nós vamos abrir aqui para esse diálogo que o senhor propõe, né, para perguntas, mas não sei antes dizer aqui, meus caros, eu acho que para mim, para muitos, né, advogados, advogadas, eu não gosto de me intitular jurista porque eu não sou, né? Sou um professor de direito, mas juristas, negras e negros, eu quero dizer que o professor Edivaldo Brito é um pioneiro e é para todos nós uma inspiração. O professor Edivaldo Brito, ele fala isso publicamente, então eu posso falar, tem 86 anos, não é isso, professor Edivaldo? 86 anos. E bem vividos. Olha aí, e bem vividos. Então ele fala sempre, eu tenho 86 anos, então acho que do alto dos seus 86 anos, né? O professor Edivaldo Brito, com certeza, inspirou muitos jovens, né, negros. É uma referência para todos nós, né? Veja que ele conta um pouco aí da sua trajetória, vem da Bahia, né, vai parar em São Paulo, tem uma trajetória política também, o que é coisa rara no Brasil, porque a gente não vê,
também na política, pessoas negras exercendo cargos relevantes, como o professor Edivaldo Brito. Eu aproveitar aqui para saudar a doutora Vera Santana de Araújo, que entra aqui na nossa reunião. Que honra, doutora Vera, que honra. Felicíssima aqui com a sua presença. E eu estava dizendo aqui que o professor Edivaldo Brito, então, é uma inspiração para todos nós. Foi uma inspiração para mim, eu acho que é uma inspiração para muitas pessoas, porque você consegue se enxergar em algo que, quando você nasce negro no Brasil, você não imagina que possa chegar lá, né? E se o professor Edivaldo Brito chegou, a gente se esforça para também chegar no mesmo lugar que ele chegou. Então, ele é sempre uma inspiração para todos nós, né? E eu quero dizer isso que acompanho já há bastante tempo o professor Edivaldo Brito nas suas palestras, nos seus pronunciamentos, na época que ele ia para as palestras com uma constituição desse tamanhinho, né, professor Edivaldo? Uma Constituição desse tamanho, e lia a Constituição, e sempre uma inspiração e é uma alegria sempre ouvi-lo falar. E aí eu quero aproveitar, professor, para o senhor falar um pouco o que o senhor pensa. Eu acho que o senhor já explorou bastante, né, esse tema da reforma tributária, e eu estou de acordo em muitos pontos, né? De fato, a reforma tributária ela é uma reforma que se preocupa muito mais com a simplificação do sistema, e não sei até que quando, né? Tem, acho que, muitas questões aí complicadas por trás, mas sempre foi esse, né? Esse foi o mantra da reforma tributária, a simplificação. O tema da equidade ficou deslocado, e eu estou de acordo, eu acredito que a lei complementar que venha a regulamentar pontos como esse, né? Eu não gosto da expressão também em inglês, cashback, que acho que não tem nada a ver com o que está sendo proposto, né? A devolução de tributos sobre o consumo para pessoas pobres, diante do reconhecimento de que elas não têm capacidade contributiva para pagar tributos, né? E cashback é um processo de fidelização, né, das relações comerciais, que não tem nada a ver com o tributário. Eu acho que o nome é infeliz, mas foi esse que pegou. E entregar isso para uma lei complementar, sabe lá se essa lei vai sair, né? Lembrando que, como é devolução de tributos, isso tem impacto no orçamento, tem impacto na despesa. Então, é possível que essa lei complementar nem saia, né? Sempre vai se alegar como justificativa para ela não ser adotada o fato dela trazer despesa para o Estado, dela ter impacto orçamentário, então não é nunca o momento, ou não será nunca, né, o momento de regulamentar esse assunto. Então, realmente tem essas fragilidades. Mas eu queria aqui ouvir a sua opinião, professor Edivaldo, sobre um ponto aqui que tem feito parte das nossas reflexões aqui no nosso grupo de pesquisa, que é o seguinte: veja, um negro ou uma negra que ascende econômica e socialmente, geralmente é a primeira pessoa da família, né? Com certeza foi o seu caso, foi o meu e de muitos aqui, né? Doutora Vera, você é o primeiro, né, que chega à universidade e que acaba, de alguma maneira, tendo algum tipo de ascensão econômica e social. Isso tem uma questão que é bastante relevante, que é o seguinte: este jovem, negro ou negra, que ascende econômica e socialmente, quando se compara a sua trajetória como, em geral, né, de um jovem branco, que também ascende socialmente, o ponto de partida é muito desigual. Porque, veja, esse jovem negro, provavelmente, quando ele começar a ganhar o primeiro salário, ele vai ter que ajudar em casa, não é isso? Até por uma questão moral. Então, ele tem despesas que são diferentes que geralmente um jovem branco tem quando ele ascende econômica e socialmente. Então, o ponto de partida desses dois é muito diferente. E o que eu queria ouvir do senhor é o seguinte: nesse sentido, né, já que o ponto de partida ele é diferente, as oportunidades de trabalho, seja na iniciativa privada, seja no setor público, também vão ser diferentes. O jovem branco, talvez isso seja muito mais fácil, porque às vezes ele conta até com o auxílio do pai para poder se preparar bem para o mercado de trabalho, mesmo depois de formado. Para o jovem negro, isso é muito mais difícil. Ele, além de ter que ajudar, né, os pais em casa, os irmãos menores, geralmente, ele não tem como destinar uma parte da sua renda, do seu salário, também para se preparar para o mercado de trabalho. Então, essa competição ela é sempre desigual, né? Quer dizer, está sempre um determinado
grupo social na frente. E aí eu queria lhe ouvir se o senhor acha que, por exemplo, o nosso sistema de tributação ele pode ser um aliado para poder tentar diminuir este problema de desigualdade racial, usando a tributação. O que a gente tem pensado aqui, né? Uma das medidas é essa mesma, mas levada a sério. Devolver o tributo para quem é mais pobre, e quem é mais pobre no Brasil é, normalmente, o negro e a negra. Então, quer dizer, se fazer um recorte aí racial para se devolver o tributo para essas pessoas, né? E que elas possam, então, ter um complemento de renda que vem da própria tributação, geralmente a tributação sobre o consumo. Veja, até mesmo em bens que venham a ser adquiridos, um carro para o trabalho. Então, quer dizer, o homem ou a mulher negra que adquire o carro para poder trabalhar, será que o tratamento tributário deve ser o mesmo que é dado para o branco, que também vai trabalhar na mesma situação, né, adquirindo o carro? Será que as condições de aquisição desse carro não podem ser mais favorecidas para a pessoa negra, até diante de todo esse histórico de exclusão que nós conhecemos? A casa própria é a mesma coisa. Então, existe uma série de dificuldades para um jovem negro de ascender social e economicamente. E a gente acredita que a tributação também tem que ser aliada nisso, né? Tem que ter um tratamento diferenciado. E aí eu queria lhe ouvir se o senhor acha que isso tem compatibilidade com a nossa Constituição, se não tem. Veja, Qual é a sua opinião sobre essa situação especificamente? veja, primeiro quero cumprimentar a doutora Vera e a doutora Daniela, que eu estou vendo já agora na tela, para dizer que quando alguém diz assim, primeiro negro em 500 anos a ser prefeito da cidade de Salvador, uma cidade extremamente negra, a minha resposta é sempre a seguinte: mas vocês já perguntaram por quê? Porque o importante não é dizer com essa ufania que Edivaldo Brito é o primeiro negro que foi alçado à prefeitura de Salvador. A pergunta é: por que foi o primeiro negro? Por que nenhum outro conseguiu do dia que ele foi para frente? E os senhores sabem quantos anos tem? 45 anos. Eu fui prefeita 45 anos atrás. Eu saí para candidato a senador da República, o único negro que competia com os demais, há 12 anos, 13 anos atrás. Fiquei no quarto lugar. É racismo? É preconceito? É segregação? Não. Às vezes é a falta desses instrumentos a que o professor está fazendo menção agora. São as condições subjetivas que não existem. Mas eu posso também trazer um detalhe que me foi muito triste em 1985. Em 1985, eu fui para a disputa eleitoral. Já tinha sido prefeito e fui para a disputa. Tinha 3 minutos só de propaganda eleitoral, contra 28 do outro, que um grupo de partidos foi para ele. Eu fiquei com um único partido. Olha só como é difícil competir nesse país. E eu tinha um assessor que tinha combinado com a empregada doméstica dele que o voto dela seria para o chefe que ele tinha. Olha, meu chefe é candidato. Você vota nele? Voto, sim, senhor. Aí saiu o santinho, aquele retratinho pequeno que a gente dá com número para as pessoas. Aí saiu o santinho, ele chega em casa e diz: fulana, pronto, já tem aqui o número do seu candidato. Ah, doutor, perfeito. Aí ele deu o santinho, aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou por cima, olhou por baixo, olhou para o fundo e disse: ah, doutor, não voto nele, não. Aí ele perguntou assim, por que ele fez alguma coisa? Que nada, doutor, ele é neguinho como eu, não sabe nada, doutor. Não vai fazer nada lá, não voto não. Então, a própria política de branqueamento, como nós chamamos,
a própria impossibilidade de o negro jovem, sobretudo, se ver como vitorioso nos postos todos, ele não se vê. Até os programas de televisão, que hoje estão melhorando um pouco, né? Estão expondo mais o negro, mostrava o negro em situação subalterna. Pois bem, ele inoculava também isso. Ele não tinha autoestima. Eu tive uma moça morena, assim, como se chamava naquele tempo, que foi candidata a Miss Bahia, apaixonada por mim. Eu não me aproximava dela de jeito nenhum. Quando eu sabia que ela estava no lugar, eu fugia de vergonha de ser negro feio. Então, essas coisas, elas contribuem para a resposta que eu estou lhe dando. Contribui por quê? Porque eu não tenho acesso a esses equipamentos todos por uma incapacidade. Me lembro que uma vez, na cozinha, em que minha mãe fazia um banquete, havia um refrigerante chamado gasosa de limão. Eu adorava aquele. Eu olhava da cozinha assim, com uma vontade imensa de degustar aquilo ali. Por coincidência, eu dizia qualquer coisa que eu disse à minha mãe dizia assim: não! Você não pode pensar numa coisa que não é sua. Você não pode pensar numa coisa que você não tem condições de ter acesso. Olha só o raciocínio, às vezes, que também criava esse tipo de obstáculo. Acontece que a dona da casa ia entrando e viu aquilo e perguntou assim: "Ô, Edith, o que é que você está falando com o menino?" "Nada, não, senhora." Aí eu fiquei assim, ela disse: "O que é, meu filho? É alguma coisa que você queira aqui?" Eu disse: "Não, senhora, foi uma gasosa de limão." Ela disse: 10 gasosas que você quiser, você tem direito. Então, eu estou mostrando esses fatos para verificar que a gente tem só uma posição subalterna. Ou tinha, porque hoje nós estamos reagindo, mas tinha. Então, eu não podia competir com o filho, o sobrinho da professora primária, que se encontrou comigo na rua e disse: "Você é um negro idiota, porque vai para a escola com o pé calçado, o outro no chão." Que minha mãe comprava um par de sapatos. Mas para dar o ano todo, ela comprava um par de sapato e um par de chinelo. Eu ia para a escola todo dia com um sapato no pé direito e um chinelo no pé esquerdo. Quando acabava o sapato do pé direito, ela, e sapato de pobre acaba rápido, ela me dava o sapato do pé esquerdo e me dava a alpercata do pé direito. E eles notaram que era assim. E me humilharam no meio da rua. Olha que eu, com os 86 anos, estou me lembrando de uma coisa de 10, 11 anos de idade. Então, a competição entre o jovem negro com o jovem branco é impossível. Agora, veja você, nós estamos discutindo aqui na Bahia, sobretudo, o problema dos jovens negros entregues a essas atividades marginais, de pessoas voltadas para o tráfico de drogas, menos para como usuário do que como instrumento de troca. E isso por quê? Porque eles estão residindo nas periferias da cidade, onde não tem nada. Para evitar essa falta de competitividade que a que nos referimos, Cleusa, eu vou encerrar a minha resposta lembrando uma coisa. Desde que eu fui candidato a prefeito, desde que eu fui prefeito, eu só pensei em construir esses instrumentos para a ascensão social. E o que é que eu imaginei, inspirado em Anísio Teixeira, que foi um dos grandes educadores deste país, que nasceu aqui na Bahia. O menino ia para a escola, se ele ia no turno matutino, ele tinha educação sistemática, formal, nesse turno. Não saía da escola. Lá ele tinha a alimentação e no turno da tarde ele
escolhia, de acordo com a sua preferência, qual a atividade que ele iria desempenhar. É que eu tive uma disciplina chamada Trabalhos Manuais quando eu fui aluno do curso de ginásio. Mas quem é que iria para transmitir os conhecimentos nessa outra parte do dia? As pessoas do bairro, que fossem pessoas aposentadas, carpinteiros, pedreiros, professores, costureiras, alfaiates, todas empregadas na escola. A mim me parece que eu resolveria um outro problema, que era de locomoção, mobilidade urbana. Essas pessoas não precisavam sair do bairro para ir trabalhar fora da sua área de habitação, pegar transporte difícil, etc, etc. Então, desculpe eu ter me alongado, mas o que eu queria dizer é que nós estamos, a sociedade toda deve se movimentar para isso. Por isso que consciência negra, eu fiz um artigo aqui no jornal na segunda-feira, perguntando consciência negra o que é. O que é? É todos, o negro e todos os outros, terem consciência negra, ou seja, ter conhecimento de si e dos equipamentos que estão em volta de si. E, a partir desse conhecimento de si, valorizar-se e reivindicar todos os meios que lhe dê esse aspecto de um ser com dignidade humana. Desculpe eu ter me alongado. Imagina, professor, não há do que se desculpar. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário sobre a palestra do professor Edivaldo? A palavra está aberta. Daniela Olímpio. Eu queria parabenizar primeiro o professor Edivaldo, dizer que é uma honra a gente poder ouvir o senhor professor Edivaldo. É impressionante, assim, parece que a gente está diante de um totem. Poder ouvir, assim, eu sou sua fã já desde antes, eu sempre falo que quando a gente faz uma certa militância em tributação em raça, tributação em gênero, antes de mais nada, a gente precisa pensar no domínio da técnica. Eu acho que o direito tributário nos convida. E o senhor faz isso brilhantemente. Eu estou aqui lendo, ainda não terminei. Eu estou até um pouco emocionada de poder ouvir o professor. Assim, acho que ele nos coloca nesse lugar. E vendo aqui no anexo do livro, o professor menciona a sua experiência na USP, né? E esse livro é uma tese que ele apresentou enquanto candidato, né, ao concurso da USP. E esse livro aqui, ó, o contrato com pessoa a declarar no Brasil é um pacto, transversalidades entre direito Meu Deus! E o meu está autografado. Então, essa relação do direito tributário com o direito privado, que ele faz com genialidade, ele é um gênio no direito das obrigações, é um gênio no direito tributário, e trabalha e manuseia a técnica, né, com muita perfeição. E a partir daí, acho que a gente pode fazer uma militância e falar de reforma tributária e falar sobre justiça, desde que a gente tenha esse domínio da técnica. Eu sempre falo isso, eu vejo isso no professor Edivaldo. Então, eu fico muito emocionada mesmo de ouvi-lo, de poder acompanhar um pouco da sua biografia, de ver aqui, eu estou lendo aqui, né, quem estava na banca, né, professor Edivaldo? Ricardo Lobo Torres, Regis Fernandes, né, com notas excelentes, porém, um grande gargalo, um grande débito histórico, né, no que institucional, quando a gente fala de racismo, o racismo institucional é muito presente, de o professor não ser indicado, então uma grande injustiça para além de qualquer coisa. Então, é mais um agradecimento e da oportunidade de poder ouvi-lo pela segunda vez, assim, de forma mais próxima. E eu gostaria de colocar como pergunta, professor, algo que é da data de ontem, né? A indicação do presidente Lula, dependente da figura do Flávio Dino. Acho que
também um outro gargalo, um outro déficit aí para a nossa história, a indicação de uma ministra negra para o STF. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso. Eu lutei muito. Obrigada, professor. Muito obrigado, Daniela. Eu lhe agradeço, tenho muito respeito também pela sua atuação. Esse livro demonstra que eu tive a média 9,9 nesse primeiro assunto de tributário. E em civil, não sou civilista, tive o segundo lugar no concurso. No de tributário eu tive o primeiro lugar, com 9,9 não fui indicado. Então, significa que o racismo é estrutural. Mas, às vezes, me deixa um pouco recompensado quando eu vejo Silvio Almeida, meu aluno, meninozinho, confiava em mim, que diz em todo lugar que ele é o que é hoje porque se inspirou em mim e porque ele dialogava comigo todos os dias no semestre na Mackenzie. Quando eu vejo o sucesso dele, quando eu vejo o sucesso desse Eduardo Oliveira, hoje sócio da PwC, negro, meu aluno na Universidade Mackenzie, eu fico recompensado. E devo lhe dizer que, na realidade, essa sua colocação, ela nunca me deixou combalido. Eu nunca senti que eu devia recuar. Quando eu falo na sala de aula, como fiz ontem, eu saí da sala de aula ontem, 11 horas da noite. E virei para uma aluna e disse assim, ela me perguntou sobre um fato que eu estava contando, se a pessoa protagonista daquele fato tinha sido aprovada. Eu disse sim. Aí eu contei outra coisa, ela perguntou, e foi aprovado? Eu disse sim. Eu disse, menina, você está preocupada com a aprovação. E eu estou preocupado é que você está num curso de doutorado e você devia estar preocupada com absorver conhecimento. No curso de doutorado, sobretudo, eu não sou um homem que ensina. Eu não ensino nada, a não ser uma tentativa de ensinar ao meu aluno a aprender. Se for isso, ensinar a aprender, eu me viro. Então, vem na sua palavra, a técnica. Eu busco essa técnica, Daniela, mas eu busco essa técnica que você não pode imaginar. Eu estive na comissão de reforma tributária, de reforma das leis tributárias. Hoje está sendo lançado em Brasília os 4 volumes do nosso trabalho, em que a ministra Regina Helena nos coordenou. E hoje sou um dos 34 juristas, assim como Cleuson, eu não gosto de ser chamado de jurista, porque eu não sou, mas 34 juristas apelidados assim, que estamos reformando o Código Civil. Porque, como você acentuou, eu sou um estudioso de obrigações. Eu ensinei obrigações por 20 anos, portanto, ensinei direito civil por 20 anos, e esse livro é fruto desse meu estudo, é a minha tese de professor titular da Universidade de São Paulo. Então, eu tenho uma técnica, sim. Sabe qual foi e qual é? Se você me chama para uma mesa, eu vou para uma mesa, a última desse ano, no IBET, agora no dia 6. E no dia 7, aqui na Bahia, vai se reunir a comissão de juristas do Código Civil. Eu vou correndo a São Paulo, vou fazer uma viagem corrida, porque eu vou ao Rio de Janeiro. Eu sou hoje o presidente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que é uma instituição de 70 anos. Eu sou, portanto, o presidente. Vou lá para fazer a mudança do superintendente, de lá sair correndo para São Paulo, faço minha palestra no IBET, saio do IBET correndo para Salvador, para no outro dia estar aqui para compor o conjunto do Código Civil. Então, para todos que estão me ouvindo, desculpe, eu não estou falando do meu protagonismo, estou falando de uma coisa que ela me perguntou, qual é a técnica? E ela própria está dizendo que admira essa técnica. Essa técnica é desgastante. Imagina um homem de 86 anos de idade fazer tudo isso.
Aí você pergunta assim, por que você tem essa energia? Porque eu nunca pensei de ter 86 anos de idade. Na minha cabeça, eu não tenho 86 anos de idade. Na minha cabeça, eu tenho uma energia do tempo que eu fazia tudo isso que estou fazendo hoje. Então, eu posso pensar que tem essa idade. Essa técnica, para usar a sua expressão, é que me faz competitivo e é que me faz competidor. Porque eu sou competitivo porque a pessoa me chama, você vai fazer isso. Então é porque eu sou competitivo. E eu sou competidor porque quando a pessoa me chama, eu digo assim, eu vou competir sim, e me preparo para não ser o pior dos protagonistas. Se não lhe satisfiz na resposta, eu lhe peço desculpa, mas eu quis lhe mostrar por que a técnica é essa, entendeu? A técnica é permanentemente essa. Eu fiquei alegre quando eu vi Cleus no Rio de Janeiro compondo a mesma mesa que eu. Eu disse assim, pela primeira vez. Pela primeira vez, e ele vai me desculpar estar insistindo nisso, pela primeira vez eu vi um negro comigo. Era sozinho. Deus foi muito bom comigo de ver ele ao meu lado. E hoje ele disse que já me acompanhava lá atrás. Eu agora, graças a Deus, estou acompanhando ele como se tivesse acompanhado lá atrás. Não sei se respondi, Daniela, mas a minha técnica é essa: enfrentar, competir. Obrigada, professor. Obrigada. Falei, professor Edivaldo é uma inspiração, até nesse assunto aí, né? Vida, longevidade, né? Perseverança, tal, ele nos inspira, né? Nos ensina tanto. Agradeço, Daniela, pela participação. Nós estamos chegando aqui, acho que ao encerramento do nosso Não encontro dá, de não dá, hoje. não dá para a Ana Célia se manifestar, não. Estou vendo que ela está desde o começo, né? Ela, Ana, palavra é Caio, sua. os É porque já dois. estava no finalzinho, e aí Eu eu não não tô, quis. eu não estou em final nenhum, eu estou no começo. Viu? Então, sigamos. Nossa, eu fiquei até emocionada agora, porque é uma representatividade, é uma prova da representatividade para a minha geração que vai me fazer ter essa energia para continuar seguindo, para continuar lutando. Eu lembro no dia que o Lula, no dia 14, agora assinou a renovação das cotas raciais, e estávamos todos lá aguardando, né, o Lula passar, quando de repente passa a professora Vera. E eu falei, todo mundo está aguardando o Lula o quê? Eu quero ver a professora Vera, porque é a possibilidade da minha representatividade. É a possibilidade de ver professores como o senhor, como ver a professora, como a doutora Vera atuando, como o meu orientador. E essa representatividade é que eu quero ver aumentar, né? Porque o senhor mesmo está falando que em 76 era quase impossível até pegar um refrigerante de limão. E hoje a gente está ouvindo de uma forma a levar como referência para a vida, a ser citado nas nossas referências, a ser citado nos nossos estudos, nos nossos grupos de pesquisa, para daqui a mais 10, 20 anos, eu ter pelo menos a proporcionalidade real. Nós somos 56% da população e temos que estar discutindo isso aqui, não nos vendo admirados quando olhamos uma mesa e vemos, nossa, tem mais um par! E aí as pessoas têm mania de dizer, né, que negro olha pro outro na rua assim, né? Sorriso, como assim, nossa, ainda bem, eu tô vendo você no mesmo lugar que eu. Então, para mim, é uma emoção muito grande. Eu não ia me manifestar para não ter que... Na verdade, eu não tenho uma pergunta, né? Eu tenho um agradecimento para poder fazer, que é a possibilidade de estar participando de um grupo de pesquisa onde tantos pares, como o Caio, que está ali para poder perceber que a luta existe e dar o braço para a gente e levar adiante um grupo como esse. Então, é um agradecimento muito grande para mim, né? Se eu puder dizer assim, o que você conseguiu no grupo de pesquisa, no mestrado, ouvir pessoas como a doutora Vera, como o doutor Edivaldo, e poder levar como referência para a minha vida. Muito, muito, muito grata mesmo. Muito obrigada. Mas você veja, Ana, me permita lhe chamar assim, de você, que o Caio, ele ouviu o que a gente está dizendo aqui, que sem a colaboração de todos, não tem consciência negra. E consciência negra é esse conhecimento a que eu fiz referência. Quero dizer a doutora Vera, quero dizer
a menina daqui da Bahia que competia e que eu fiquei do lado dela, ela hoje é uma assessora do ministro Silvio Almeida, mas competia, ela tinha esperança de ser ministra do Supremo. Quero dizer que, há 20 anos atrás, esse mesmo Lula, que ontem teve a opção de colocar Dino lá no lugar, me convidou para ser ministro do Supremo. Portanto, eu faço justiça, sim, a ele, porque há 20 anos atrás era pior do que 20 anos depois, hoje. Né? E ele disse, eu quero o seguinte, eu preciso de um jurista que seja negro, que seja fora do eixo Rio-São Paulo, e, portanto, virou isso para o ministro Marco Aurélio Mello, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu estava aqui na ilha de Itaparica, isso é um fato que deve ser contado, em janeiro de 2003, e recebo uma ligação do ministro Marco Aurélio. Edivaldo, você foi escolhido por nós. Eu disse, por nós quem? Nós, ministro Supremo, como o candidato que vamos apresentar ao presidente Lula, que nos solicitou uma pessoa assim. E eu não dei uma palavra. E ele virou para mim e disse assim, mas você está ficando besta, hein? Eu trago uma notícia dessa para você, você não esboça nada, não fala nada. Ficou parado, eu disse, porque você não sabe. É a maior honra para um profissional que ele vá para a cúpula do conhecimento da sua profissão. No nosso caso, é o Supremo Tribunal Federal. Não significa que eu vá ganhar menos, que eu vá ganhar mais. O que importa é que eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não posso ser, porque eu completei 65 anos há 40 dias. Por isso é que eu fiquei assim. Desse seu jeito e tal, a gente quer você no Supremo. E ele estava de férias no Rio de Janeiro. Um outro dia ele me liga, Edivaldo, qual é a resposta? Você não... Rapaz, eu lhe disse ontem, eu não posso. Ele aí fez uma brincadeira e disse assim, pois bem, Sandra, que é a mulher dele, né? Disse, se você não tem aí uma certidão, uma coisa, e eu disse assim, é a primeira vez que eu vi ministro do Supremo gato, porque estava aquela história que jogador de futebol gato, você chegava e dizia que tinha uma idade que não tinha. Mas, Ana, você não sabe de nada. Anos depois, eu precisei pedir minha certidão de batismo. E minha certidão de batismo, você sabe, naquele tempo não precisava fazer registro civil, né? Porque as certidões de batismo é que fazia esse papel. Meu registro de nascimento foi feito muitos anos depois, quando eu tinha já 16, 17 anos, para ir para o ginásio, eu não tinha certidão de nascimento, aí nós declaramos. Você diz assim, você não declarou errado, não? Não, porque meu pai tinha uma cadernetinha que ele anotava tudo. E aí, dali se tirou e fez o registro. Quando eu vi a certidão de batismo, com um ano a menos, eu disse assim, foi Jesus que não quis que eu fosse ministro supremo, porque se ele quisesse, eu teria sido. Aí você pergunta assim, você ficou frustrado? Não, porque eu acho que Deus, ele sabe o destino de cada um. Eu sempre que leio a Bíblia, eu vou à passagem de Jeremias e vejo que nessa passagem de Jeremias disse que o Senhor conhecia toda a trajetória de Jeremias desde que ele estava no ventre materno. E aí não é Daniela, não é Caio, não é Ana, não é conformismo, é uma técnica, para usar a expressão de Daniel, uma técnica de convivência social. Porque se eu disser assim, eu estou frustrado por não ter sido ministro supremo, eu não vou ficar alegre por estar hoje num diálogo com vocês que estão falando comigo. Não é? Esse diálogo, para mim, é tão proveitoso quanto ser ministro supremo. E daqui a pouco eu vou ligar para a menina, que é baiana, e que estava postulando isso, para saber qual é o estado de espírito dela.
eu tinha também, na outra vaga, só para dizer a vocês, um jovem branco, mas que tinha sido me orientando aqui e que foi para o Supremo Tribunal Federal como assessor do ministro Lewandowski, por inspiração minha, que eu insisti para ele ir, quando ele recebeu o convite. Eu não vou não, porque eu sou professor de Direito Constitucional, porque você deixa esse negócio, rapaz, vá para o Supremo. E quase é ministro do Supremo na vaga do Zanin. Ele não foi porque o Zanin tem mais requisitos políticos do que ele. Então, isso tudo me leva a raciocinar assim, né? Se não fossem essas coisas imateriais, essas forças imateriais que conduzem a minha vida, eu talvez não tivesse aqui conversando com vocês. E eu acho isso fundamental. Se eu quero uma coisa e eu não consigo ter, vou repetir, não é por conformismo, mas é por conscientização. Eu digo, porque não era meu, não era para eu ter. E Dona Edith, minha mãe, me ensinou isso. Que mulher sábia. Não sabia fazer um ó com o copo em nada a não ser a assinatura dela, mas de uma sabedoria que só Deus sabe. Ana, muito obrigado por ter provocado eu dizer essas coisas, viu? Caio, você precisa falar. Professor Edivaldo, é uma alegria enorme poder, assim, lhe conhecer, ainda que não presencialmente, aqui telepresencialmente. Já tinha lhe assistido em várias outras oportunidades e trocar palavras com o senhor é uma alegria inenarrável. Tal qual a Ana, assim, não tenho hoje nenhuma pergunta para o senhor, mas eu tenho um agradecimento e um comprometimento que eu lhe faço, assim como já fiz ao professor Cléucio, de que, como o professor Cléucio disse, eu sou e serei um faz-tudo. O meu objetivo é ajudar e sempre que a gente puder, né, dentro do IDDT ou fora, prover e administrar todas as plataformas para que pessoas como o senhor, como a professora Daniela, como a doutora Vera, o professor Cléucio, falem e espalhem essas ideias nas quais eu acredito com todas as minhas forças e que é uma honra para mim ajudar. Então, muito obrigado, professor Edivaldo, pelo que o senhor representa, assim como foi colocado na DPF 186, né, no voto do ministro Lewandowski, é, o, o aparecimento de pessoas pretas como exemplo é o primeiro passo para que o jovem preto olhe e saiba que pode ser aquilo que ele quiser e confie que ele está caminhando para uma sociedade onde ele pode ter um futuro, tal qual qualquer outro jovem. Então, mais uma vez lhe agradeço. Sua sabedoria é impressionante. Muito Eu obrigado. quero lhe agradecer também e quero dizer ao professor que agora ele vai ter que me pagar, porque, né, eu tenho um preço. E esse preço é o de me integrar no IDDT. Acho que é um programa extremamente útil para tudo que nós estamos aqui discutindo. Ele não pode ser apenas para um momento de 35, 40 minutos que eu corri ao máximo para poder colocar a minha ideia. Ele tem que ser uma coisa que as pessoas participem e ele tem que ser a tal da pedra que, em vez de jogar nos outros, ela deve ser recolhida sempre para somar com outras tantas, formarmos o alicerce no qual vamos construir esse edifício
da nossa redenção. Porque não é possível que eu tenha sido uma personalidade formalmente, não estou dizendo substancialmente, na cidade de São Paulo, o único secretário que permaneceu 4 anos no cargo e tenha sido ameaçado pela polícia de São Paulo 4 vezes. E olha só, eu não estava no meio da rua, não estava gritando, não estava xingando, eu estava dentro do meu carro oficial, com chapa preta. 4 vezes eu fui ameaçado de prisão. Algumas delas, das 4, por considerarem que eu era um usurpador, que eu estava ali com um bando de malfeitores, fingindo que era autoridade. Não é possível isso continuar. Não é possível que Celso Pitta tenha morrido com a pecha de ladrão e que eu 4 anos convivi com ele no exercício do cargo, mas não sei quantos ele no meu escritório de São Paulo, que ele não tinha para onde ir quando deixou o governo. Não é possível que ele tenha morrido com a pecha de ladrão e eles não tivessem comprovado nada até hoje. E eu convivi com ele. E ele morreu de câncer, um câncer psicológico, se é possível dizer que exista isso. Não é possível nos maltratarem tanto. Não é possível considerarem que nós somos escória. E eu não quero morrer sem que eu veja coisas como essas do IDDT, onde se possa discutir igualdade, diversidade e democracia, seja em tributação, seja em educação, seja no que for. Nós precisamos fazer esses pequenos núcleos, que são os núcleos que, vou repetir, que pouquinho vai formar o pouco grande que é necessário para nós termos a redenção. Acomodados não vamos ser nada. E tem, Caio, que ter ajuda como a sua. As pessoas que não têm meu fenótipo, elas precisam, de Ana, elas precisam nos ajudar para que nós possamos mostrar que somos, como eu gritei aqui outro dia, desculpe eu ter me alongado, mas é porque é assim mesmo. Eu estava dando uma entrevista a um programa de religião afro, de religião dos orixás. E, num certo momento, a entrevistadora, que é uma pessoa da religião, me fez uma pergunta. E eu, automaticamente, emocionado, disse assim: eu sou de uma religião dos meus antepassados, gritava assim. Depois foi para a internet, mas... E numa parte que eu não me lembro como foi, porque era uma coisa emocionada, eu disse assim: mas eu sou bonito, black is beautiful, eu sou bonito, e quem quiser venha ver se sou ou não, igual a qualquer outro que é bonito. Foi assim, gente. Então, eu acho que esse programa vale a pena. E eu quero dizer, Cleilson, para poder encerrar, a Universidade Católica de Salvador acaba de criar um PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito, só para negro. Eu sou um dos professores. Foi uma festa o dia da instalação. De modo que é assim que a gente vai construir, sim, sem nenhuma queixa de ninguém, sem nenhum medo de competir, sem nenhuma forma de achar que somos o resto, mas pensando sempre que somos tão importantes quanto os demais. Portanto, professor, o senhor passa a me dever essa minha inclusão. Muito obrigado, viu? Mas com todo prazer, professor Edivaldo Brito, mas que honra o senhor estar no nosso modesto IDDT. Eu estava sem jeito de lhe fazer esse convite, mas eu ia fazer, como faço para todos os palestrantes, Então estamos e ainda juntos. bem que o senhor se ofereceu para entrar no nosso grupo.
está admitido com todas as aclamações possíveis, viu? Graças a Muitíssimo Deus. obrigado. Para nós será uma honra muito grande o senhor acompanhar as nossas discussões, seja pelo grupo do WhatsApp ou nos encontros periódicos, né? Nós já temos um agora. Olha só, esse é excepcional, que é semana que vem, no dia 4 de dezembro, com o doutor César Brito, foi presidente do Conselho Federal da OAB. Ele vai nos brindar aqui com algumas palavras no dia 4 de dezembro, a próxima segunda-feira. Então, o senhor já está convidadíssimo para assistir, vai receber o convite, o link e tudo, para participar conosco. Mas que coisa boa, né? Que alegria ter agora o professor Edivaldo Brito no nosso IDDT. Muito bom, viu? Agradeço bastante. Eu que agradeço a todos e Deus abençoe a todos. Viu? Olha, então, com isso, eu acho que essa notícia aí excelente, ótima, que trouxe aqui o professor Edivaldo Brito, de querer entrar no nosso IDDT. Eu acho que a gente pode dar como encerrada a nossa reunião. Né? Ganhamos o ano, né? Com a chegada do professor Edivaldo Brito. Agradeço muitíssimo. Eu acredito que ainda os veja, mas se não, um bom Natal para todos e um projeto de ano novo sempre muito feliz, muito próspero, muito cheio de realizações. Não adianta nada ser pessimista. Eu fui um otimista permanente e olhava assim, meu único obstáculo, minha única forma de impedimento é a própria vida, mas eu vou vencer. E com esse pensamento, eu acho que eu sou um vencedor. Então, com certeza. Boa noite para todos. Deus os abençoe. Até a Muitíssimo próxima. obrigado. Então, até o nosso próximo encontro. Com certeza. Dia 4, não esqueçam, 4 de dezembro, no mesmo horário, com o Dr. César Brito. Agradeço Daniel, obrigado imensamente pelo livro, a todos. Viu? Tá bom. Agradeço a todos pela presença. Professor Edivaldo, muito obrigado. Caio, Ana, todos, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.